A semana foi marcada por uma enorme tensão entre partidos da base aliada, especialmente entre PT e PMDB. Uma das expectativas era que o clima melhorasse em razão da reforma ministerial que a presidente Dilma Rousseff está prestes a anunciar, com a saída de ministros que vão concorrer às eleições de outubro. Para representar o PMDB na esplanada, os nomes não confirmados ainda seriam de Nery Geller para a agricultura e de Ângelo Osvaldo para o turismo. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, do PMDB, participou de uma reunião hoje pela manhã no Palácio do Planalto e, após o encontro, comentou o assunto. A repórter Carolina Nogueira está no Salão Verde e nos traz as informações. Olá, Carolina. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todos. Na saída do encontro lá no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, disse que o PMDB aqui da Câmara dos Deputados não participou da indicação desses nomes, mas disse ainda que não pode negar que a presidente tenha feito boas escolhas. A indicação desses nomes repercutiu durante toda a manhã de hoje. O líder do PMDB aqui na Câmara, deputado Eduardo Cunha, postou em uma rede social um comentário de que sequer conhecia o nome do indicado para o Ministério do Turismo, Ângelo Osvaldo. Ontem, o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, comentou a criação da comissão externa que vai investigar denúncias de irregularidades na Petrobras, que foi o estopim de toda essa tensão entre o PT e o PMDB. Vamos ouvir o que ele disse. Eu pedi à oposição uma proposta para que tivesse um perfil, dessa comissão. Ela já apresentou de forma muito responsável, equilibrada, e pediu ao líder do governo, Arlindo Quinalha, que junto à base do governo na casa, apresentasse a mesma proposta. Não remeteu ainda, mas na próxima semana certamente teremos as duas, vamos sentar e fazer uma coisa consensual, acordada e profundamente responsável, porque está em jogo também a seriedade e a imagem do Poder Legislativo com a sua decisão de ontem. Aí, formada a comissão, eles vão sentar e vão estabelecer o roteiro. Mas eu acrescento e pode assegurar a absoluta responsabilidade da atuação do Legislativo. A criação dessa comissão externa para investigar a Petrobras não foi o único revés da bancada governista sofrido ao longo dessa semana aqui na Câmara. Foram aprovados também requerimentos de convocação de 4 ministros e convite de outros 6 ministros do governo para vir prestar esclarecimentos aqui na Câmara dos Deputados. O vice-líder do PT, deputado Fernando Ferro, conversou com a gente hoje de manhã e se referiu a essas recentes movimentações na bancada do PMDB com termos muito duros. Vamos ouvir o deputado. No ano eleitoral é previsível esse tipo de comportamento. Agora, eu não considero normal o partido que tem assento na coligação com a vice-presidência da República, com vários ministérios, resolva estabelecer uma trincheira de enfrentamento aqui no Congresso sem ter um debate político mais estruturado e mais organizado. Isso daí me parece e revela, em primeiro lugar, a falta de uma reforma política, onde os partidos sejam, de fato, instrumentos com programas, com projetos e que possam se manifestar enquanto tal. Senão fica essa federação de interesses que se manifesta, por exemplo, nesse caso. Não podemos dizer que é o PMDB como um todo, porque não é. São segmentos que estão aproveitando de um determinado momento para, inclusive, vou dizer uma palavra forte, mas é o que eu sinto, fazer chantagem ao governo. Isso não vai funcionar e nós não queremos que esse caminho seja o caminho utilizado. A gente conversou também com o líder da minoria, o deputado Domingos Sávio, que fala em nome da oposição. O deputado considera que essa foi uma semana histórica e que marcou a independência do Poder Legislativo. Vamos ouvir o deputado. Sem dúvida, foi uma semana que pode se estabelecer como histórica, importantíssima. Não necessariamente pelas coisas que se decidiu num primeiro momento, porque são até singelas, por exemplo, criar-se uma comissão externa para fiscalizar uma denúncia de corrupção na Petrobras. É algo que deveria ser rotina no parlamento, estabelecer-se a convocação de ministros para dar explicação sobre situações graves que preocupam o país. Isso deve ser também uma rotina, isso está previsto na Constituição. Mas por que eu digo que isto acaba configurando como um momento histórico? Porque o parlamento vinha cada vez mais se tornando submisso, se tornando subordinado ao poder executivo. Isso é terrível, isso mata a democracia. O que nós vivemos essa semana foi um grito de independência do Legislativo.
A gente conversou também com o líder do PSC, que diz que o seu partido não é de oposição, mas que tem uma posição de independência em relação ao governo aqui dentro já há algum tempo, até porque o PSC terá candidato próprio à presidência da República. Ele explicou que esse descontentamento que está sendo demonstrado aqui na Câmara dos Deputados, segundo ele, é geral do poder legislativo como um todo. Vamos ouvir então o deputado André Moura. Um governo que não respeita, por exemplo, um orçamento impositivo que foi aprovado pela Casa, e o nome já está dizendo, se é orçamento positivo não deveria ter o corte que houve, um corte que o governo fez nas emendas dos parlamentares, que é para atender aos municípios que são base eleitoral dos parlamentares, principalmente no ano de eleição, e o que é pior, sem nem ter a consideração de comunicar, conversar e dialogar com o parlamento e, logicamente, principalmente com a mesa diretora da Casa. Então, é um governo que não tem diálogo com os parlamentares. E tudo isso é uma posição clara de um parlamento que está insatisfeito com essa relação, para que o governo possa se aproximar, dialogar, mas não é se aproximar e dialogar em troca de cargos, não, é sentar, dialogar de forma respeitosa com o poder legislativo e naturalmente com os deputados que aqui compõem.